Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. Aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: em verdade, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e que é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Arrependimento. Você já está assegurado? A palavra desse livrinho, aonde que o único que pode nos trazer uma brisa, nos trazer uma paz, aonde que Jesus, a Bíblia nos fala, quando Jesus morreu, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A palavra de Deus nos diz, quando Ele ressuscitou, Ele foi ao encontro do seu discípulo. E os discípulos estavam reunidos a uma casa. E lá Jesus disse: a paz vos dou, não como o mundo vos dá. A Bíblia nos fala que este mundo não tem paz. Esse mundo que nós convivemos não traz paz ao nosso interior, não traz alegria dentro da nossa alma, não faz que nós podemos entender e compreender o projeto de Deus em nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos fala, quando Jesus referiu essa palavra, a paz vos dou, não é que nesse mundo, mas sim as mansões celestiais, a Nova Jerusalém. Porque esse mundo, a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, que diz dessa maneira: a este mundo não tem paz. Ele diz com a sua palavra, falando ou trazendo conhecimento, o qual que este mundo há de ter. Neste mundo terá aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia nos mostra aonde que Jesus disse essa palavra: enquanto que nós estivermos aqui nesse mundo, nós há de passar por dificuldade, há de passar de problema, aflição, agonia, problema, luta em nossas vidas.
mas ele no final traga uma palavra de ânimo, dizendo: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, então nós venceremos junto com ele. Nós sabemos que o único que pode nos trazer, aleluia, uma paz dentro de nossas vidas, dentro do nosso interior, dentro da nossa alma, é quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus e deixar que Ele venha governar, reinar em nossas vidas. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para você entender. Não deixe o inimigo da nossa alma vir triunfar sua vida, não, mas adquire Jesus na tua vida, na sua família. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim poder dar vida com abundância. Jesus referiu essa palavra. Eu torno para de novo. Você já está assegurado? Às vezes você tem pagado uma taxa no banco para você ser assegurado, mas quando você morrer, você não vai estar segurado. Não vai levar nada que você tem. Você vai levar terra. Todos nós vamos levar terra no nosso corpo. Mas a alma necessita de um descanso. E esse descanso não encontra aqui nesse mundo, mas encontra as mansões celestiais. Nós há de contemplar a face do nosso Criador, nosso Deus. O patriarca Jó, lá no livro de Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos tempos ele se levantará. Quem é esse Redentor? É o nosso Senhor Jesus, o único que pode nos trazer uma guarida, nos trazer algo aonde que nós não alcançamos. Jesus faça que nós podemos alcançar. Na época quando eu me converti a Cristo Jesus, eu disse: por que eu não entreguei minha vida antes? Quando nós entregamos nossas vidas de corpo e alma e espírito ao Espírito de Deus, nós vemos o agir de Deus, nós vemos a transformação mais nas nossas vidas. Talvez você tenha falado: não tem ninguém que pode me transformar. Tem sim. Se você é um pau torto, Jesus é carpinteiro. Jesus é carpinteiro. Ele coloca o pau torto no pau reto, correto. E Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer dar vida para você, vida com abundância, vida de gozo, vida de transformação, vida com encontro com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que na época quando Jesus subiu ao céu, Jesus deu a ordenança para os seus discípulos. A Bíblia nos fala: os discípulos percorriam Jerusalém e outras regiões, em todas as regiões daquela época, uma grande perseguição. E a Bíblia nos fala, principalmente Saulo, um homem de Tarso, um homem que perseguia a igreja, um homem que pegava a carta, fugia ao sacerdote para que ele viesse saquear, prender, matar a igreja do Deus vivo. Mas a Bíblia nos fala, um certo dia, ele descendo a rumo de Damasco, e a Bíblia nos relata, quando ele aí descendo, junto com seus companheiros,
para saquear a igreja do Deus vivo, a igreja do nosso Criador. A Bíblia nos fala que Jesus apareceu para Saulo. Quando Jesus apareceu para Saulo, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Por que tu me persegue? Tem muitos por aí pagando preço, levantando falso testemunho como crente. Muitos pagam preço sem saber por qual motivo. Por motivo de ter falado algo do céu do Senhor. Paga um preço muito caro. A Bíblia nos fala, quando Saulo vai descendo de Damasco, Jesus apareceu para ele. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo respondeu para ele dizendo: quem és tu, Senhor? Jesus diz: eu sou aquele que tu me persegue. Eu sou aquele que tu me persegue. A Bíblia nos fala, Saulo ficou cego. E aí Jesus mandou que ele descesse na cidade de Damasco, na rua direita. O nome da rua direita. E a Bíblia nos fala, naquele momento, Jesus falou para um dos seus discípulos, aliás, um dos profetas de Deus, Ananias. Jesus apareceu para ele. Jesus disse: Ananias, vai na rua da cidade, na rua direita, e tem um homem por nome Saulo que está orando, e está vendo você orando por ele. Jesus deu uma visão para ele, mostrando que um servo do Senhor ia até ele para proclamar o Evangelho para ele. E a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela, naquele momento, Ananias apareceu para ele e orou por ele, e ele restaurou a sua visão através da oração de Ananias, um homem de Deus, um profeta de Deus. E a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela, nos diz que naquele momento ele enxergou e foi anunciar o Evangelho da salvação. Jesus quer fazer isso na sua vida. Se você pensa que você não tem mudança na sua vida, às vezes você pensa que você é tudo atrapalhado, mas Jesus é especialista. Ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer que você possa entender o projeto de Deus em vossas vidas, porque o único que pode nos conceder a salvação, a vida eterna, a vida, eu falei e torno para de novo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que nos leva ao patamar, ao céu, às mansões celestiais. Jesus é a vida, e Ele, o único que pode nos dar vida, a vida após esta vida, uma vida eterna, aonde que o único que pode nos dar vida eterna é só o Senhor Jesus, o qual que Ele morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e subiu ao céu, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia nos fala que tem um que vive nos acusando dia e noite, dizendo que eu e você não é digno das bênçãos de Deus, sabendo que é, porque Jesus veio, cresceu e morreu, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas tem um acusador que vive nos acusando dia e noite,
Quem é esse acusador? É o próprio Satanás. O único que está sempre nos defendendo. A Bíblia nos fala que Jesus, usando seu servo, se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar. Quem é esse advogado? É o Senhor Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele nos intercede por nós. Ele que faz que nós podemos alcançar a vida eterna, a salvação. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia nos fala que aquele que se inclina pela carne, a carne vai pela tendência do pecado. Vai pela tendência do pecado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito, é vida, paz, alegria, salvação, transformação em nossas vidas. Tudo bem? Beleza? A Bíblia nos fala a transformação quando nós se inclina pelo Espírito, aí a transformação na nossas vidas. Você tem falado que você não tem mudança. Tem sim. Você tem falado que não tem solução. Tem sim. Talvez você tenha falado que eu tenho lutado, perseverado, persistido para alcançar algo na minha vida, no meu objetivo, eu não tenho alcançado. É por motivo de você não ter se aproximado de Jesus Cristo e pedido a Ele que você possa alcançar essas bênçãos na tua vida. Aleluia. Entenda, você é especial para Jesus. Jesus fez uma parábola de que Deus cuida dos seus pássaros. Os pássaros não ceiam, não trabalham, o Pai Celeste o cuida. Aí no final Jesus fala: homem de pequena fé, tu mais importante do que os pássaros. Nós somos mais importantes do que os pássaros, muito mais especial. E Jesus está te esperando com seus braços estendidos, para alcançar, para que você possa alcançar o seu objetivo, o objetivo que você tem lutado, perseverado, persistido, para alcançar esse objetivo seu, e você não tem alcançado, mas Jesus quer fazer que você possa alcançar os seus objetivos. Ele quer que você aceite o propósito de Deus. Quando você aceita o propósito de Deus em vossas vidas, aí entra as promessas de Deus. As promessas de Deus em nossas vidas são muito grandes. São muito grandes. Eu convido a você que você possa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Eu convido a você que você possa valorizar o valor que você tem. Você não tem valorizado, mas valoriza. Coloque Jesus em prioridade. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Aí você vai alcançar a sua salvação. Você vai alcançar as bênçãos de Deus. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz que as bênçãos do Senhor correm atrás do seu servo. Quando você aceita o propósito de Deus, Deus vem fazer que você possa alcançar as bênçãos do Senhor. Aonde que muitos passam por dificuldade, por luta, e não tem enxergado o qual que Deus é em vossas vidas. Você sabe que Deus é bom, Deus é amor, mas não sabe, ou os outros, mas não tem acreditado. Se você tivesse acreditado
ao nosso Deus, você tem fazido compromisso com o Senhor Jesus. Aqui, assegurador, o Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nossa torre, nosso torre seguro, função de seguro. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que quem crê em mim morrerá, mas viverás. Ainda que esteja morto, ainda viverá. Deus nunca me deixa, mesmo que as adversidades da vida queiram me derrubar, sempre há socorro na hora certa. Sempre há socorro na hora certa. Jesus é o socorro. Jesus é o socorro. E Ele quer fazer que você possa socorrer a Ele, para que Ele possa fazer algo na tua vida, que você possa entender o projeto de Deus, as bênçãos de Deus em vossas vidas, porque Ele está te esperando com os braços estendidos, com braços estendidos sobre você, para que você possa fazer missão da sua palavra, que você possa lembrar o valor que você tem. O valor que você tem para Deus é muito grande. Mas se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, você não está valorizando o que você tem. Não estou aqui pregando religião, não, mas sim estou trazendo Jesus para com a sua vida. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Libertador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu desço essa palavra ao seu coração nesta manhã, esse dia de sábado, abençoado por nosso Deus. Mateus 28:20. Enquanto vivo nesta terra, desfruto da proteção de Deus e o seu cuidado na eternidade. Não preciso mais de seguro, porque não há perigo. Não há perigo. Meu Deus e meu Pai, não é por muito que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração dessas pessoas. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.